Pessoal da primeira série, tudo bem? Boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de Química desta quinta-feira, dia 20 de agosto. Primeiramente, nós iremos fazer a explicação da aula passada, da aula do dia 13, tá bom? Distribuição eletrônica. Procurar um método que eu consiga organizar os elétrons no interior de um átomo. Como que os átomos estão dispostos, como os elétrons estão dispostos no interior do átomo, tá? Aproveitando conteúdos que nós já estudamos no segundo bimestre, quando nós vimos o modelo atômico de Rutherford-Bohr, nós observamos a explicação das 7 camadas eletrônicas de um átomo, ou também chamadas de níveis de energia. São de 1 a 7, ou as camadas de K aqui, tá? O que nós estamos dizendo aqui? Que se eu estou trabalhando o nível 1, é a camada K. Nível 2, a camada L. Nível 3, a camada M. Nível 4, a camada N. Nível 5, a camada O. Nível 6, a camada P. E nível 7, a camada Q. Camada e nível refere-se à mesma situação. Tudo bom? E nestas camadas estão localizados os elétrons. Mas aí nós temos uma pergunta que vocês copiaram no caderno na semana passada. Como os elétrons estão dispostos ou distribuídos no átomo? E aí, para respondermos a esta pergunta, nós temos que analisar o diagrama estabelecido pelo químico Linus Pauling. Esse diagrama, diga-se de passagem, muito bonito, esse desenho aqui fantástico, ó, esse esquema que eu quero parabenizar vocês, porque vocês fizeram desenhos excelentes, tá? Quando vocês me mandaram, ainda tem muitos alunos que precisam me mandar a foto dessa cópia, mas os que me mandaram fizeram com muito capricho. Bom, igual eu falei para vocês, posso chamar de nível ou camadas, tá? Nível 1, camada K, até o nível 7, camada Q. Tudo bem? Prestem muita atenção nesse diagrama de Linus Pauling. Aqui nós temos as subcamadas. Subcamadas são camadas dentro das camadas, tá? Nós temos essas letras minúsculas aqui. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Nós temos essas letras minúsculas chamadas de subníveis, tá bom? Nós temos 4 subníveis. Os subníveis S, P, D e F. 4 subníveis, tá? E aí, esses expoentes aqui representam as quantidades de elétrons no total comportados nesses subníveis. Portanto, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o subnível P, 6 elétrons no total, o subnível D, 10 elétrons e o subnível F, 14 elétrons. Sempre pares de 4 em 4. 2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14. Interessante, isso aí já foram experimentos, observações experimentais realizadas, e aí Linus Pauling concluiu este diagrama, tá? Diagonal, pessoal, a energia cresce, tá vendo a setinha sempre na diagonal? Ela cresce na diagonal, quando eu desço as diagonais desse diagrama, tudo bem? E aí você vai entender direitinho o que significa isso. Agora, vamos lá. Se eu quero fazer a distribuição eletrônica de alguns átomos, por exemplo, o átomo de hélio, ele tem 2 elétrons, onde que nós observamos isso? Na tabela periódica, tá bom? E aí a distribuição dele é simples, é 1s2. Por que 1s2, professor? Porque toda distribuição, gente, sempre vai começar em 1s2. Então, se eu sigo o diagrama, a diagonal, vai ficar 1s2, subo, ó, tá vendo? Tracejado. 2s2, terminou, volto. A gente vai fazendo zigue-zague, tá bom? 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, vai na próxima diagonal, ó. 3d10, 4p6, 5s2, acabou? Volta na de cima. 4d10, 5p6 e assim por diante, até nós chegarmos em 5f14, 6d10, 7p6. Tudo bem? Então a distribuição eletrônica do átomo de hélio, bem simples, camada K. Então veja que sempre eu estarei, além de representar os níveis,
já me preocupando, porque o objetivo desta aula é a introdução para o estudo de ligações químicas, tá? Então nós temos aqui as camadas, então o nível 1 sempre relacionado com a camada K. Tá? Isso aqui vai ficar automático à medida que nós formos pegando prática. Camada K, K igual a 2. 2 o quê? 2 elétrons, tudo bem? O que é esse CV, pessoal? Camada de valência, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, ó. Camada de valência, tudo bem? E aí, para não precisar sempre ficar escrevendo camada de valência, nós iremos escrever CV. 2E, 2 elétrons. 2 elétrons. O E com essa barrinha de negativo, tá? Só para representar que são elétrons. Tudo bem. O oxigênio, número atômico 8. Veja bem a distribuição dele agora para 8 elétrons. Como que nós teremos? 1s2, 2s2, 2p4. Veja, 1s2, 2s2, e aí ficou 2p4. E você vai falar, poxa, professor, mas não é 2p6? Vai, pera lá. Quantos elétrons já foram distribuídos aqui? 2 mais 2, 4. Não faltam quanto para 8? Não faltam 4? Então o subnível P terá quantos elétrons? Apenas 4. Significa que o subnível, a letra aqui, ela pode ficar com uma quantidade menor do que a permitido, não uma quantidade a mais, tá bom? E aí, se você somar esses expoentes, que indicam os elétrons, nós teremos 8 elétrons distribuídos. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Tá bom? Camadas eletrônicas, ó. 1s2, o nível 1 é a camada K, 2 elétrons. E a camada L? A camada L pertence ao segundo nível de energia. Então, ele é composta por 2s2, 2p4. Quantos elétrons nós temos aqui? 6 elétrons. Camada de valência igual a 6 elétrons. Eu não vou entrar na explicação do que significa isso por enquanto. Nós só estaremos sempre em toda distribuição fazendo esta relação, certinho? Beleza. Letra D, cloro, número atômico 17. Veja que agora nós temos 17 elétrons. Está aumentando a complexidade, não é? Então vamos lá. Seguindo o diagrama de Linus Pauling, nós teremos 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, 3p5. Se você for ver no diagrama, porque não dá para voltar no exercício e ver o diagrama, tá? 1s2, volta, 2s2, vem, 2p6, 3s2, 3p5. Professor, mas não é 3p6? Vamos ver o que nós temos até o momento. Quantos elétrons foram distribuídos? 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Se eu coloco 3p6, vão para quanto? 12 mais 6, 18, não é? Quantos elétrons eu preciso distribuir, pessoal? 17. Então, o último nível de energia, o último subnível, não vai ser o 3p6, vai ser o 3p5, com 5 elétrons na última camada. Vamos identificar as camadas? Camada K, 2 elétrons. Camada L, que é o segundo nível de energia, ó, o 2s e o 2p. 8, tudo bem? E aqui eu coloquei errado, olha, acabei de ver, não é o 4s2. Você que copiou no caderno, corrige, tá? É o 3s2. Acabei de verificar aqui o errinho que eu cometi. Não é 4s2, é 3s2, tá? Terceiro nível, camada M. Vamos voltar lá? Terceiro nível de energia, camada M, tá bom? Então nós teremos aí que a camada M tem 7 elétrons, 2 mais 5, 7, tá bom? 7 elétrons. Aqui foi um borrão, é só E, 7 elétrons. Como eu falei para vocês, a gente não vai entrar no mérito da questão o que significa esses 7 elétrons, tá certo, gente? Beleza. E aí eu pedi para vocês, apenas falei para vocês copiarem, né, os exercícios que nós faríamos na aula de hoje. E aqui nós iremos fazê-lo. Enunciado, faça a distribuição eletrônica dos átomos abaixo. Nitrogênio, 7 elétrons. Ó, não tem como
eu ficar mostrando o diagrama para vocês, tá bom? Então eu vou olhar o diagrama aqui à parte, fora do vídeo, e depois você, assistindo a essa explicação, você vai no seu caderno e ouvindo eu falar, você vai observando aí no diagrama que você fez, tá bom? O que eu estarei fazendo aqui no caderno, tá? Então, para 7 elétrons, como que vai ficar? Vai ficar 1s2, 2s2. Quantos elétrons já foram aqui no total? Foram 4. Para 7 faltam quem? Faltam quantos? 3. Quem é depois 4 do 2s2? Vem quem? Vem o 2p, não é? 2p quanto? Se aqui 4, faltam 3. 2p3. Essa é a distribuição do nitrogênio. Nível 1, camada K. Sempre nós iremos fazer essa relação. E o nível 2 é a última camada, gente. Ó, sempre a última camada, nesse caso, tem 5 elétrons. Nós sempre chamamos a última camada de camada de valência. Então, a camada de valência aqui tem 5 elétrons. E quanto que dá 5 mais 2? Não dá 7? A quantidade que o nitrogênio tem de elétrons. Então é muito interessante a gente aprender a fazer a distribuição eletrônica, porque aí nós entendemos como que os elétrons estão distribuídos no átomo, tá bom? Muito bom. Magnésio, vamos lá. Quantos elétrons? 12. Olhando no diagrama, tá? E acompanhando comigo aqui na videoaula. Temos, opa, aqui ficou borrado. Vou começar aqui, tá? 1s2, 2s2, 2p, 6. Quantos elétrons foram até o momento? 10, não é? 2 e 2, 4, com mais 6, 10. Faltam quantos? 12, 2. Depois o 3p, olhando no diagrama, veio quem? O 3s, 3s2. Certinho, tá bom? Então nós teremos aqui camada K, 2 elétrons. O nível 2 sendo a camada L. Quantos elétrons no total? 8. E depois o terceiro nível, ó, KLM, é na ordem, não é? Então a camada M tem 3 elétrons, então aqui nós temos, que é a última camada que nós já estamos entendendo, que é chamada de camada de valência, a última camada do átomo. Neste caso, tem 2 elétrons. 2 elétrons e não 3, tá? 2 elétrons. Tudo bem, gente? Elétron sempre é a quantidade de óleo no expoente. Esse número significa o nível de energia. Certinho? Muito bom. Vamos lá. Letra C, neônio, 10 elétrons. Eu vou fazendo aqui no papel, o meu diagrama está aqui do meu lado, tá? Mas não tem como eu ficar olhando e ao mesmo tempo na gravação, então vocês vão acompanhar no caderno de vocês. Vamos lá. Neônio, número atômico 10. 1s2, 2s2, 2p6. Terminou. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10. Já distribuiu os 10 elétrons. Sempre começando em 1s2, 2s2, tá? Camada K tem 2 elétrons. E a camada L tem quanto? Tem 8. Quanto que dá 2 mais 8? 10. Tudo bem? Camada de valência, 8 elétrons. Boro, letra D, boro, número atômico 5. Olhando no diagrama aí no caderno de vocês, como nós teremos? 1s2, 2s2, 2p, 1. 2p1, não é? Por quê, professor? 2 mais 2, 4, com mais 1, 5. Tá bom? E aí nós temos que a camada K tem 2 elétrons e a camada L, que é o segundo nível de energia, tem quantos? Tem 3 elétrons. É a última camada, não é? Então a camada de valência tem 3 elétrons. Certinho, gente? Vamos lá. Penúltima atividade que tinha ficado para a gente fazer nessa aula. Cálcio, número atômico 20. Então vamos lá. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Quantos elétrons já foram?
10 elétrons, tá? Depois do 2p6, vem quem? 3s2, 3p6, 4s2. Fechamos 20 elétrons. Tudo bem? 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. E 2, 20. Não são 20 elétrons? Camada K tem 2 elétrons. A camada L, que é o segundo nível de energia, tem 8. 2 mais 6, 8. O terceiro nível, ó, é a camada qual? KLM. Tem quantos elétrons? 8. E o quarto nível é a camada N. Tem 2 elétrons. Vamos somar para ver se dá 20? Quanto que é 2 mais 8? 10. 10 mais 8? 18. 18 mais 2, 20. Perfeito, né, gente? E a camada N é a última camada, chamada de camada de valência. Tem 2 elétrons. 2 eletrozinhos, tá bom? E a última atividade que tinha ficado para casa, na verdade, para a gente fazer nessa aula, né? Lítio, número atômico 3. 1s2, 2s1. Não vai 2, porque senão já dá 4. E eu preciso só de 3, tá bom? Então a camada K tem 2 elétrons e a camada L tem 1. A camada L é a última camada de valência, 1 elétron. Beleza, gente? Bom, vocês, terminando de assistir a videoaula, vocês vão voltar no vídeo, e ir copiando, corrigindo, né? Fazendo a correção. Teve alguns alunos que já me mandaram a resolução do exercício, tá? Já me mandaram antes da explicação, parabéns. E os que assistiram agora, que não tinha feito, claro que eu não tinha pedido, vai voltando à videoaula e vai fazendo a resolução, tá bom? E agora, ao final do videoaula, no grupo eu estarei postando mais uns exercicinhos sobre distribuição para a semana que vem, tá? O que é a atividade de hoje? Você vai copiar essa resolução, copia os exercícios, as atividades, resolve e me manda foto desta correção e das atividades respondidas, valendo a participação de hoje, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.